quando que a gente deve começar a pensar em exercício físico? Existe uma idade para começar? Essa pergunta é muito boa. Muita gente chega para mim e fala assim, mas eu já tenho 50 anos, eu já tenho 60 anos, eu já tenho 70 anos. Não importa quantos anos você tem, comece. Por quê? Foi feito um estudo lá, comparativo, e eles pegaram pessoas que incluíram pessoas que eram totalmente sedentárias. Colocaram essas pessoas para fazer 90 minutos. 90. 3 sequências de 30. Na semana. 90 minutos de exercício. E através desse estudo observacional, eles viram uma redução de 14% na chance de desenvolver determinadas doenças. 14% para 90%, para quem nunca fez nada. E eram todas pessoas acima de 60 anos. Tá. Então, olha só. Só o começar. Só colocar 90 minutos de exercício. Uhum. Beleza. O que eu digo? Estimulem as crianças desde pequena. Eu trabalho com mães e eu falo, faça exercício em casa. Se você não tem condições de sair para ir para uma academia, é complicado, tem o trânsito, tem o dinheiro e tal. Treine em casa, para as crianças verem aquilo ali, participarem daquilo. Eu, assim, falo que eu escolhi educação física por exemplo. Pelo exemplo que eu tinha dentro de casa. De ver o meu pai praticando exercício físico. Meu pai saía para correr, meu pai fazia flexões. Meu pai, para mim, é, assim, um exemplo de vida em todos os aspectos. E no físico, ele me influenciou. Então, quando as mães estão em casa e tiram esse tempo ali para fazer... Porque quando eu falo de 30 minutos no dia, gente, não precisa ser 30 minutos direto. Você pode fazer 10 minutos de manhã, 15 ali, mais 5 depois. Você soma esses tempos para dar os 30 minutos. Tá, isso então, é legal, não tem que ser ininterrupto. Não precisa ser. Você pode fazer, parar, a criança chorou, vai lá, mexeu a panela de arroz, volta, termina lá a sua série de agachamento. Não tem problema. Mas pense, você está fazendo bem para você e você está sendo exemplo para os seus filhos. E aí os filhos já começam a fazer. Eu tenho alunas que me mandam um vídeo, a mãe fazendo flexão e a criança já imitando, criança de 6 anos, 4 anos fazendo flexão. Eu tenho visto meu filho assim também, fazendo. Pois é, então eu falo que nós somos, atenção que isso é muito importante, nós mulheres, nós somos as verdadeiras influenciadoras do nosso lar. E as verdadeiras influenciadoras da sociedade. Porque nós somos responsáveis pela educação desses filhos. Então, assim, o que a gente faz por nós, a gente faz, né, serve de exemplo para eles, e a gente está formando pessoas saudáveis, toda pessoa que faz exercício físico, ela tende a não querer comer uma besteira, tende a não querer fumar, não querer beber. Então, a gente está passando isso para os nossos filhos. Então, idade ideal para começar, desde a infância. Que ela comece desde a infância. E outra coisa que as mães têm um pouco de birra, né? A criança quer fazer futebol. Na semana que vem quer fazer jiu-jitsu. Na outra semana ele quer fazer natação. Ele não para em nada. Isso é importante, gente. É importante que quanto mais experiências diferentes essa criança tenha, ela vai ser uma pessoa muito mais flexível, até no sentido da vida. Tá? Quanto mais experiências motoras ela tiver ao longo da infância dela, do desenvolvimento dela, melhor para ela. Porque cada esporte vai trabalhar uma área diferente. E quanto mais... Vai exigir dele ali uma habilidade específica. Uma habilidade específica. E quanto mais ele for flexível nisso, mais isso vai se refletir na vida dele. Vai ser aquela criança menos desastrada, aquela criança mais equilibrada em vários aspectos, inclusive no emocional. Então, a idade, vamos lá. Qual é a idade? A idade seria a infância. Perdeu a infância, começa na adolescência. Perdeu a adolescência, começa na juventude. Perdeu a juventude. É muito comum mães... descobrir a gestação. Aí ela resolve ser mãe fitness. Aí ela quer fazer dieta, ela quer fazer atividade física, ela quer fazer uma opção de coisa diferente. Quer fazer dança do ventre e tal. Beleza, aproveita essa fase da sua gestação e vai desenvolver uma nova habilidade. Perdi essa fase também, minha gestação foi sedentária. Então, no pós-parto, começa no pós-parto. Eu perdi o pós-parto. Você está com 40, 50, 60, apenas comece. Porque as chances de, não só uma questão de diminuir chances de doença, mas para você se sentir bem mesmo, se sentir pleno, se sentir mais feliz em todos os aspectos da vida, mais disposto, independente da idade. Se tiver 90 anos e quiser começar, venha. Então, não importa, o ideal é o mais novo possível, né? O mais rápido possível. Mas, independente disso, não aconteceu que seja a partir de agora. Exato, não importa independente do momento que você esteja aí na sua vida, com quantos anos você tenha. Exato, porque é igual o treino, eu sempre falo isso, a gente nunca se arrepende de ter ido. Você com certeza algum dia fala, não vou hoje que eu tô preguiça. Aí quando chega no final do dia, você podia ter ido. Agora nunca vai acontecer, caraca, me arrependi, eu não devia ter ido treinar hoje.
Não, e a mesma coisa com exercício. Você nunca vai se arrepender de ter começado. Você vai se arrepender, sim, no dia que estiver na cama de um hospital, se arrepender de não ter cuidado. Por que eu vou te falar isso? Eu perdi um sobrinho ano passado, ele tinha 41 anos. E ele teve diabetes, ele nunca cuidou, ele simplesmente não cuidou da vida dele. Trabalhou, sabia que tinha diabetes, não cuidou. Quando chegou no final, é horrível. Foram 6 meses de hospital, onde cada semana tinha uma falência diferente. Ele perdeu a visão, começou a ter que fazer diálise porque o rim parou de funcionar, os pulmões, amputou uma perna. Ou seja, em 6 meses ele só foi decaindo. E ele falou pra gente, eu me arrependo. Eu me arrependo porque ele tá sofrendo, ele tava pagando um preço. Só que ele tava fazendo outras pessoas pagarem esse preço. Ele deixou uma filha, órfã, com 10 anos de idade. Ele deixou uma esposa. E é uma pessoa nova, 41 anos de idade. Sim. Então, assim, ele se arrependeu. Assim como todas as pessoas que estão lá num leito de hospital, ou então que estão com alguma doença, elas se arrependem de não ter começado. Agora, e de repente se arrependeu tarde demais, né? Tarde demais, não dava pra fazer mais nada. Agora, você não vai ver uma pessoa que pratica esportes, que pratica algum tipo de exercício físico, eu me arrependi. Não existe isso. Não existe. Não deveria ter feito. A não ser, assim, eu tô falando de esportes radicais. Sim, isso claro. Aí é outra história. Mas que eu tô falando você tá de esporte botando em risco saúde, a sua vida. Isso. Aí que é aí uma tem, outra né? questão. Existe alguns em que a pessoa se arrisca de fato. Exatamente. Aí já é... é outro caso. É outro caso. Porque, olha só, boa isso aí. Bom a gente fazer esse gancho. Atleta não é sinônimo de saúde, gente. O atleta, ele vai ao extremo, né? Seja um atleta de vôlei, seja um fisiculturista... Não importa, o atleta, ele treina ao extremo, ele passa do limite. Ele leva o corpo dele a um grande estresse. E aquilo não é saudável. Porque não ter exercício não é saudável. Ter exercício ao extremo, levando o seu corpo ao limite, também não é saudável. Então, assim, esses extremos não são bons. Nós temos que ficar aqui no meio. Um atleta ali de alta performance, às vezes... Muitas vezes... 10 horas por dia, né? Às vezes um atleta que vai... competições mundiais, enfim, importantes, treinam muitas horas por dia, né? Quase com uma carga horária de trabalho normal, né? Que as pessoas têm, só que exigindo do corpo, né? E para um atleta chegar nesse nível, ele tem acompanhamento, gente. Ele tem nutricionista, ele tem fisioterapeuta, ele tem médico. Assim, tem muita lesão. Exatamente, porque senão, se ele não tivesse isso, ele nem conseguiria chegar lá. Mas não é isso que a gente está buscando, tá? A gente está buscando um pouco menos, a gente está buscando o que é saudável para a prevenção de doenças, que seria o mínimo dos 150 minutos por semana. Mínimo. Pode fazer mais, tá? Se você gostou desse corte, você pode conferir esse conteúdo na íntegra clicando no link aqui ao lado. Não deixe de dar aquela curtida, se inscreva no canal e não deixe de seguir a Wi-Fi nas redes sociais. Os links vão estar na descrição. Lembrando que esse corte é um oferecimento da Interlife. Até a próxima!